E aí, meus alunos, tudo bem? Professor Jeffrey Santos para mais uma aula no canal Matemática para Todos. E nessa aula, pessoal, vamos falar ainda sobre números primos e números primos entre si. Veremos algumas características e observações curiosas e importantíssimas. Fique comigo que você vai gostar logo após a vinheta. Pessoal, nessa aula nós vamos abordar algumas propriedades sobre números primos e números primos entre si. Vamos falar sobre todas elas? Infelizmente não, porque são diversas. E se eu falar sobre todas elas, essa aula vai ficar prolongada, extensa e cansativa. Não é essa a nossa intenção. Porém, eu trouxe aqui 3 propriedades onde a gente vai observar algumas características importantíssimas. E essas características vão te auxiliar na resolução de um problema ou outro que envolvem esses assuntos. Tranquilo? Então vem comigo, olha só. A primeira propriedade diz o seguinte: dois números naturais sucessivos são sempre primos entre si. O que isso quer dizer? Pense em dois números naturais que são sucessivos. Esse exemplo, os números 7 e 8. Sempre que isso acontecer, esses números são primos entre si. Não tem mistério. Então, olha só, aqui eu trouxe um exemplo simples, mas nem sempre vai ser simples. Por exemplo, vamos supor que você está diante de um problema e no número 1 diz o seguinte: dos números abaixo, determine quais são primos entre si. Letra A. E aí tu tem o seguinte, 1625 e 1626. Se você não conhece essa propriedade, o que você teria que fazer? Você teria que determinar os divisores de 1625, depois os divisores de 1626, para então determinar se o número 1 é o único divisor comum entre eles. Era isso? Agora, com a propriedade 1, você vai olhar para esses dois números e vai falar: poxa, são naturais e sucessivos. Pronto. Esses dois caras são primos entre si. Olha o tempo que você ganha. Você demora 2 segundos para fazer uma questão como essa. Facilite muito sua vida, né? Vamos lá. Questão de número 2, aliás, propriedade 2, diz o seguinte: se dois números naturais forem primos entre si, a soma e o produto deles serão sempre números primos entre si. Espera aí que deu uma embolada agora, correto? Pensa no seguinte: eu quero que você pense em dois números primos entre si. O 4 e o 7, pode ser? Então eu trouxe para cá, 4 e 7 são primos entre si. Olha que interessante. Soma esses dois carinhas. 4 mais 7, 11. Multiplica esses dois carinhas. 4 vezes 7, 28. Sendo 4 e 7 primos entre si, a soma e o produto deles também serão primos entre si. Então 11 e 28 são primos entre si. Vou te dar mais um exemplo. Um exemplo bem básico, bem simples, para facilitar o seu entendimento. Por exemplo, os números 2 e 3 são primos entre si, com toda certeza, até mesmo por causa da propriedade 1. São naturais e sucessivos, correto? Show de bola. Some esses dois caras. 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. Multiplica esses dois caras. 2 vezes 3 dá 6. Sendo 2 e 3 primos entre si, a soma entre eles e o produto entre eles também serão primos entre si. Então 5 e 6, sim, são primos entre si. Tranquilo, pessoal? Show de bola. A terceira e última propriedade que eu trouxe para vocês diz o seguinte, as potências de 2 ou mais números primos entre si também são números primos entre si. Vamos nessa. Olha o exemplo, eu trouxe os números 2 e 5, são primos entre si. Potências de 2, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante. Potências de 5, nós temos 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 ao quadrado, ao cubo, à quarta, quinta, sexta e por aí vai, correto? Se esses dois números são primos entre si, suas potências também são primos entre si. Por exemplo, olha aqui o 4, resultado da potência 2 ao quadrado. Se o 4 é resultado da potência de 2, por exemplo, e o 125 é resultado da potência de 5,
Sendo 5 e o 2 primos entre si, seus resultados também são primos entre si. E Jeff ficou um pouco confuso. Vamos lá, de novo. 2 e 5 são primos entre si. Fato. Qualquer resultado da potência de 2 será primo com qualquer resultado da potência de 5. É isso. Por exemplo, 2 elevado à quarta, 16. Pego 5 elevado a 2, 25. 16 e 25 são primos entre si. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é 32. 5 elevado ao cubo, 125. Se 5 e 2 são primos entre si, o resultado das potências, 32 e 125, também são primos entre si. É isso que diz a propriedade. Jeffrey, mas isso facilita a minha vida em quê? Por exemplo, pensa ao contrário. Pensa ao contrário. Imagina que você tem isso daqui, ó. Determine, letra B, determine se os números abaixo são primos entre si. 125 e 64. Poxa, pela primeira propriedade você não vai se garantir, porque não são naturais sucessivos, correto? Mas você pode pensar no seguinte, olha, o 125 eu posso escrever como uma potência de 5, é 5 ao cubo. O 64 eu posso, por exemplo, escrevê-lo como uma potência de 2. Olha aí, esse cara é 2 elevado à sexta potência. O 2, que é a base da potência, e o 5 são primos entre si. Então 5 elevado a qualquer coisa e o 2 elevado a qualquer coisa darão resultados que também serão primos entre si. Só pensando no inverso. Tranquilo, pessoal? Então essa aqui foi nossa aulinha de hoje. Fiquei curioso. Você conhecia alguma dessas propriedades, alguma dessas observações? Se conhecia, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que você tenha gostado, que isso aqui tenha aberto os seus horizontes, né? Tenha aberto a sua mente, tenha te dado uma visão além do alcance. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu colocar videoaulas novas no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!